Como dividir o seu orçamento da melhor forma possível. Você que ganha pouco e não sabe como pagar as contas, você que ganha muito e não sabe para onde está indo o seu dinheiro, fique comigo até no final do vídeo que eu vou te mostrar como que eu fazia e como que eu continuo fazendo desde lá quando eu recebi um salário muito baixo e até depois que eu passei dessa zona de salário e comecei a receber mais, o que que eu fazia e o que que eu faço, né? Eu vou te mostrar na teoria e na prática, coisas reais, pessoal. Eu não vou mostrar aqui teorias que quase inalcançáveis, né? A gente vê muito na internet algumas teorias que são quase impossíveis de ser alcançadas. Eu vou te mostrar aqui a verdade. Vai ser alguns tapas na cara, mas vai ser a verdade. A gente vai trocar essa experiência. Espero que vocês gostem, dê o seu like, faça seu comentário no final do vídeo e vamos ajudar o canal a crescer. Beleza? Pessoal, aqui é o James falando com vocês e hoje nós vamos entender, né? Eu vou mostrar para vocês como que eu fazia para dividir o meu orçamento quando eu recebia um salário muito baixo. Eu já recebi salários menores do que o salário mínimo, já recebi salários igual ao mínimo e já recebi salários muito maiores do que o mínimo. E como que eu fazia quando eu recebia um salário mínimo, né? A proposta aqui é eu mostrar para vocês como fazer essa divisão. Então eu vou pegar o salário mínimo como base. Então, o legal é que eu entendi que eu tive que estudar, né? O que eu fazia nessa época. Eu peguei ali alguns orçamentos antigos e eu tinha anotações de 12 anos atrás. Até um tempo eu tinha anotações de 17 anos atrás, mas eu peguei algumas coisas, cadernos, eu joguei fora e as anotações que ficaram foram do computador, né? Foram planilhas. Então eu já há 12 anos atrás eu tenho esse cuidado com as minhas finanças, né? Então o que eu tinha era de planilha e eu tive que estudar todo os meus orçamentos, né? Financeiros de 12 anos. Então o que eu percebi é que o que eu fazia, né, quando eu recebia um salário baixo era o que eu fazia hoje, não mudou muita coisa. Então o legal é isso, se você conseguir aplicar para um salário mínimo, você também pode aplicar para um salário mais alto, seja ele qual valor, e você vai conseguir um resultado muito bom. Então vamos lá, vou mostrar para vocês na teoria e na prática o que eu fazia. Então vamos lá, vamos tentar entender como que a gente pode fazer esse trabalho, essa divisão do nosso orçamento da melhor forma possível, seja ganhando pouco, seja ganhando muito, mas aqui a ideia é mostrar como fazer ganhando pouco. E eu trouxe aqui um quadro, né, um quadro branco aqui para a gente tentar passar da forma mais clara possível. E vamos lá. Gente, eu vou colocar aqui como base o salário mínimo atual, né, nós estamos aí no ano de 2022, então eu vou tentar, coloquei aqui o salário mínimo atual e fiz uma proporção do que eu fazia, né? Então o salário mínimo atual é de R$ 1.302. Como que eu fazia a divisão do meu orçamento? Eu fazia 80-20. O que é o 80-20? Pessoal, na época eu não sabia isso de 80-20, 70-30, 50-50, 30-50-20, eu não sabia disso. Eu fui olhando o meu orçamento e entendi que essa era a proporção que eu usava, né? Eu não entendia que eu estava fazendo isso, mas hoje eu sei que é essa proporção que eu usava. O que é o 80%? 80% eu usava para essencial, né? Para o presente, para as coisas do agora, o que eu tinha que pagar, o que eu precisava para sobreviver, que né, com esse valor, a gente vai até falar mais para frente, com esse valor você não vive, você sobrevive. Então eu usava 80% para o que era essencial, que era o presente, que era o agora. 20% eu usava para reserva
para o que era futuro. A gente vai ver que nem sempre eu conseguia fazer esses 20%. Mas, na maioria das vezes, eu fazia essa divisão. E o que é os 80%, né? Os 80% que equivalia lá a, hoje, né, a R$ 1.041,60, eu distribuía em níveis de prioridade, né? Quais eram as minhas prioridades? As minhas prioridades ia de 1 a 5 e era alimentação, moradia, a gente vai falar sobre isso, educação, transporte, saúde e lazer. Era essa a minha prioridade. Então a prioridade 1, que era alimentação e moradia, eu separava ali 30% do meu orçamento, que equivalia lá a 390,6, né? R$ 390,60, a gente pegando o salário mínimo de hoje. Por que eu coloquei uma asteriscazinha aqui, ó? Gente, com um salário desse, não é possível você viver sozinho. Não tem como você pagar uma parcela de uma casa, um aluguel. Ou você faz alimento, ou você faz a moradia. Na maioria das vezes a gente sabe que quem recebe um salário igual a esse, mora com os pais, ou mora com amigos e divide ali a moradia, ou, né, é casado, né, e os dois trabalham. E os dois recebem um salário mínimo. Então, quando os dois recebem um salário mínimo, isso aqui duplica, né? Multiplica por 2 e esse valor também multiplica. Aí dá para pagar talvez um aluguel, dá para pagar talvez a alimentação, mas ali fica no gargalo mesmo, né? É uma situação bem complicada. Mas existe, eu sei que tem. Mas o que eu quero mostrar aqui que a questão da alimentação ou moradia, né? Então, quando você mora ali com os pais, recebe um salário desse, você não liga com alimentação, com moradia, você faz só alimentação. E ao contrário, né? Quando você está pagando, mora com seus pais, está pagando ali a prestação de uma casa, você está ali dedicando para moradia e você não faz, geralmente você não faz alimentação. Então essa é a verdade, gente. Com um salário desse não dá para custear as duas coisas, moradia e alimentação. E geralmente a gente sabe que essas pessoas que recebem um salário baixo desse, ou está morando ali com os pais, ou faz um acordo entre os amigos e cada um paga uma parcela do aluguel, ficando mais em conta, aí dá para levar. A segunda coisa que eu dedicava ali o meu orçamento, dentro dos 80%, era educação. Por que eu coloquei ele como a segunda coisa, né? Para se preocupar ali com o orçamento? Gente, eu tinha comigo que educação era primordial. Eu sempre tive isso comigo. Porque eu achava que somente eu aprendendo, sabendo mais, eu ia receber mais. Era assim que eu ia conseguir chegar na empresa e pedir um aumento de salário. Né? Somente se eu tivesse um curso de profissionalizante de alguma coisa, fosse especialista em alguma coisa, me especializasse, me profissionalizasse. Então eu entendia que para mim receber mais, sair dessa zona, eu tinha que aprender mais. Então por isso que eu colocava como prioridade, depois da alimentação e moradia, eu colocava como prioridade pagar alguma coisa, né, algum curso, alguma coisa para me especializar, para me profissionalizar, para aumentar esse valor. Então por isso que eu coloquei ele como segunda prioridade. A terceira prioridade era transporte, e eu coloquei aqui veículo, num asterisco no veículo, você vai entender por quê. Cara, transporte é igual alimentação, né? Se você vai para o trabalho, você precisa de transporte. E transporte é uma coisa que consome muito do seu orçamento. E por que eu coloquei aqui veículo? Cara, a verdade é que quando você recebe um salário mínimo, um salário muito baixo, cara, você não tem condições de ter um veículo. Essa é a verdade, né? Um veículo, ele custa muito caro. Eu acho que sempre foi, né? Antigamente um veículo era luxo, hoje também é luxo. Então, no meu orçamento atual,
o meu veículo hoje custa para mim 10% do meu orçamento total. E já chegou a 30%, gente. Quando acontece um problema, quando tem alguma coisa para pagar, quando tem documento, ou quando acontece alguma coisa que você não espera. Então já chegou a 30%. Então normalmente é 10% do seu orçamento. Para quem recebe pouco, 10% do seu orçamento é muito. Então não dá para ter um veículo. Ah, James, você tinha um veículo? Sim. Com 5 meses de trabalho eu comprei uma moto. Mas, gente, era há 17 anos atrás. Existe uma questão muito cultural. Antigamente, o sonho do adolescente era trabalhar e comprar o seu veículo, comprar a sua moto, o seu carro. Era uma questão cultural. Mas eu tinha o meu veículo, mas não andava porque não tinha como colocar combustível. Eu andava ali aos finais de semana. Durante a semana, eu ia todos os dias de ônibus e nos finais de semana dava voltinha. É essa a realidade. Quando se ganha pouco, não dá para ter um veículo. Então você cuida ali do transporte, né? Que é o quê? É praticamente ir e voltar para o trabalho. Então, essa é a realidade, essa é a verdade. Saúde e higiene pessoal. Por que eu coloquei higiene pessoal aqui junto com saúde? Saúde, pessoal, você não fica doente o tempo todo, né? Então, quando eu não ficava ali, não tinha nenhum medicamento para pagar, eu podia dedicar aquela parcela, né, para um bem-estar meu, um corte de cabelo, cortar mais vezes o cabelo por mês, eu fazia outra coisa. Então, a saúde, para mim, era uma prioridade 4. Porque eu não ficava doente, né? Era jovem, adolescente ali, não ficava doente. A última prioridade era lazer. Gente, quando se ganha pouco, não tem muito lazer. Não dá para... O orçamento é muito curto. A gente não consegue separar muito dinheiro para o lazer. Aqui, o lazer era 10% do meu orçamento. Então isso dá mais ou menos lá, a gente pegando o valor de hoje, dá 130 e 20. Isso dá você, nos finais de semana, dá uma saidinha ali, comer um pastel próximo de casa, para não gastar com transporte, essa a verdade, né? Às vezes, em alguns casos, eu gastava mais com lazer, mas eu tinha que me privar em outras coisas, né? Tinha que sair menos, tinha que diminuir aqui em alguma coisa. Eu tinha que me privar, tinha um preço isso. Então o lazer era o último e quando as outras coisas apertavam, infelizmente eu ficava sem o lazer. Bom, 20% do meu orçamento equivalia hoje a 260,40. Como era dividido os 20% do meu orçamento? Eu dividia em 3 partes iguais. Eu dividia em reserva de emergência, em sonhos e metas e em investimentos da aposentadoria. Como assim, James? Nessa época você já tinha essa ideia de aposentadoria, investimento? Sim, eu queria investir em alguma coisa. Na época não tinha bolsa de valores, não tinha essa facilidade de investimento, mas eu entendia que era necessário eu investir em alguma coisa. E essa reserva de emergência eu gostava ali de sempre ter um dinheiro de emergência se caso acontecesse alguma coisa. Então eu fazia uma divisão igual, né? Pegava isso aqui, dividia por 3 e reservava essa parte para isso. Quando eu não conseguia sanar essa parte, eu tirava dessa parte. Gente, às vezes eu ouço aqui na internet as pessoas falando, você tira a parte dos investimentos primeiro e depois você paga o resto. A realidade não é bem assim, né? Quando você tem uma parcela de casa para pagar, quando você tem água para pagar, luz para pagar, se você não paga a luz, se você não paga a água, a concessionária não perdoa. Ela corta a sua água, ela corta a sua luz. A parcela da casa, se você não paga, vai para a dívida ativa. Então, eu acho que comigo não aconteceu assim. Quando essa parte, eu não conseguia sanar essa parte, por mais que eu tentasse, eu tirava dessa parte. E essa é a realidade, gente. Mas eu fazia o possível e o impossível para sempre ter, né, os 20% e conseguir ali manter esses 20% todos os meses.
Então era assim que eu fazia, né? Essa é a teoria. Agora eu vou te mostrar na prática como que é feito isso. Bom, pessoal, e na prática, como que a gente pode fazer isso, né? Não sei se vocês ouviram no início do vídeo, eu falei que eu tinha anotações desde quando eu comecei, né, praticamente a minha vida profissional, vida financeira. Então, uma das coisas básicas e necessárias, né, é anotar. Então, eu comecei, gente, com uma folha de papel, né? Com uma simples folha de papel, eu anotava todas as coisas, todos os gastos. Meu controle começou com uma folha de papel. E eu acho que para quem recebe pouco, cara, uma folha de papel já basta. Não tem necessidade de você fazer uma planilha e fazer um controle. Não dá, cara. É pouco para dividir. Então não tem essa necessidade. É claro que hoje eu faço com a ajuda de planilha. Por quê? Porque eu sou apaixonado por planilha. Eu gosto de planilha. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é mexer com planilhas. Então a planilha para mim é uma coisa muito comum, muito normal. Mas no início eu fazia com uma folha de papel. E como você faz isso com uma folha de papel, né? Com um caderno, separa um caderninho e coloca lá controle financeiro, né? Como que eu fazia isso? Eu simplesmente fazia desta forma, né? Eu dividia ali a minha folha de papel em algumas colunas e essas colunas tinham a data, a descrição do gasto, né, a descrição daquilo que eu tinha que pagar ou gastar, que eu tinha gasto, a forma de pagamento, né, o valor e se eu tinha pago ou não. A primeira coisa que eu fazia quando eu começava o meu mês era colocar todas as coisas que eu já sabia que eu tinha que pagar. Então um exemplo eu já deixei aqui para vocês, ó. Um exemplo era que eu tinha que pagar o meu curso que eu estava fazendo, né? No caso aqui eu coloquei um curso técnico, eu tinha que pagar esse curso técnico no dia 1º, né? Eu tinha ali a prestação da minha casa que eu tinha que pagar lá no dia 21, eu tinha que separar esse dinheiro. Eu tinha lá, eu já separava aquela parte reserva, mas lembra, quando eu precisava eu ir lá e pegava dessa parte reserva, mas no início eu já sim separava essa parte reserva. Agora se eu precisasse eu ia lá e pegava, mas eu separava a parte reserva. Então eu já sabia o que eu tinha que pagar no mês. Então eu pegava, colocava o que eu tinha que pagar, né? Ia colocando ok nas coisas que eu tinha pago. E vamos lá, sabendo do meu salário e os gastos que eu tinha previsto, que eram aquelas coisas que eu tinha que pagar, que era certeza, se eu pegasse e diminuísse o meu salário com o valor que eu já sabia que eu tinha que pagar, eu tinha o restante para o mês. Então, o que restava para o mês, no caso aqui, era isso. Então eu tinha que se virar no meu mês com esse valor. Era muito complicado, gente, mas era uma necessidade, era a forma que tinha para fazer para passar o mês. Então eu já sabia que eu tinha este valor para passar o mês, então eu tinha que me distribuir ali da melhor forma que eu conseguia. Uma coisa muito legal que eu fazia, hoje eu não faço mais, porque hoje a gente não tem mais cédula, né, gente? Tudo está sendo digital hoje, o Pix, a moeda digital, os valores são todos digitais, né? Mas eu usava envelope. Às vezes as pessoas ainda hoje, às vezes trabalham com dinheiro, acha legal, cara. Eu dividia todo o meu dinheiro em envelopes, né? Escrevia ali qual era para que era aquele envelope e separava ali todo o dinheiro em envelopes, né? Do mês inteiro. Então assim eu conseguia me policiar melhor, né? Saber para onde que estava indo, se eu tinha passado ou não do que eu tinha previsto para aquilo. Então a questão dos envelopes, cara, isso me acompanhou por muitos e muitos anos, né? Eu só deixei de fazer isso quando eu passei a trabalhar mais com cartões, mais com
com a moeda digital, né? Então eu deixei eu deixei de trabalhar com os envelopes. Só que é muito legal fazer isso porque você consegue ter um controle melhor. Pessoal, e beleza. Ok, James, eu fiz tudo isso, mas eu não estou conseguindo, né, pagar as contas, não está dando. Então eu vou mostrar aqui para vocês como você pode se organizar melhor, né, ainda, e talvez, né, aqui é muito importante frisar que eu percebendo que esse salário era muito baixo, eu tinha que fazer os chamados trabalhos extras, né? Eu tinha que fazer outras coisas para que eu conseguisse ali implementar no meu orçamento. Então talvez você esteja se perguntando, James, mas eu preciso de mais, né, para manter a minha vida. Mas quanto você precisa de mais? Você sabe? Então eu vou te mostrar, né? Fazendo isso, fazendo a mesma coisa, anotando. Como você saberia qual o valor que você precisa a mais, né, no seu orçamento? Para você fazer ali o seu chamado bico ou o seu chamado trabalho extra. O que você precisa? Quanto você precisa? Então, você vai fazer a anotação da mesma forma. Gente, a anotação vai te seguir para sempre. Se você quer fazer um bom orçamento, se você quer ter uma vida financeira controlada, você precisa anotar, você precisa fazer esse controle, seja aí, tem várias formas de fazer esse controle, não só anotando, né, na folha de um caderno, mas existe várias formas. Mas fez lá a sua anotação e você concluiu, né, aqui que você precisa aumentar alguns valores, você não consegue viver dessa forma. Então eu vi aqui, por exemplo, que alimentação e moradia, eu preciso não de R$390,60, eu preciso de R$600, né? Eu quero pagar aí um aluguel, eu quero morar sozinho, ou seja lá o que for. Na educação, eu percebi que não dá para me pagar um curso com aquele valor de R$195,30. Eu preciso ali de R$210. Eu vi aqui no lazer, cara, eu não consigo fazer o meu lazer com R$130. Eu quero no mínimo R$200. Ok, se você tivesse todo esse valor, você teria lá o salário mínimo. Mas com esse valor, você precisa ali de R$1.595,90, né? É só somar, né, pessoal? Só somar o valor que você quer mais os valores que você já tem. Então, essa diferença do que você recebe com o que você precisa é o que você precisa de renda extra. O que você precisa para pedir lá o aumento para o seu chefe, para a sua empresa, ou o que você precisa, quanto você precisa trabalhar, né? Quanto você precisa ganhar trabalhando, fazendo alguma outra atividade. Eu fazia muitas outras atividades, né, como renda extra, usando a minha própria profissão, que eu fazia na empresa, eu fazia em outro lugar. Então, quanto você precisa, então você consegue descobrir assim, né? Você coloca o valor que você gostaria e faz aí essa diferença. Quanto você recebe e qual valor você teria que receber. Assim, você sabe qual que é a sua renda extra, quanto você tem que ganhar mais, né? E é legal, sim, se você está estudando, então talvez você pode ir lá chegar para sua empresa e pedir um aumento desse, né? Você merece, você está se profissionalizando, você está se dedicando. Uma coisa muito legal é que quando essa educação talvez não dê para pagar algum curso, alguma coisa, e aqui a gente tem um casal, por exemplo, né? Duas pessoas recebendo aí um salário mínimo. Cara, eu acho legal talvez escolher uma das pessoas, né, que aí esse valor vai ficar mais alto, né, ou o marido ou a esposa, e essa pessoa se profissionalizar, né? Imagina pagando uma faculdade, por exemplo, para a esposa. Essa esposa será mais para frente quem vai fazer com que a família eleve, né, o seu nível salarial. É muito legal isso, né? Faz uma escolha e aquela pessoa
vai ser a pessoa que vai elevar ali o salário, né, através da faculdade, um curso técnico ou alguma coisa. Então, gente, é assim, na prática, é isso. Não tem muito, não tem como fazer mágica, né? Não tem como fazer mágica. Se você não consegue isso aqui de renda extra, cara, você tem que se organizar no resto, né? Você tem que dividir, tirar de uma coisa e colocar em outra. É assim, é simples assim, não é fácil, mas é simples assim. E eu acho que quanto maior o salário, mais fácil de você fazer isso, né? É claro que eu entendo que quanto maior o seu salário, essas divisões vão se alterando, né? Você pode brincar com essas divisões, né? A gente falou aqui do 80-20, que é uma proporção. Quanto mais vai elevando o seu salário, você pode fazer uma proporção de 70-30, né? Que é o 70 essencial, 30 futuro. Ou você pode, muitas pessoas fazem aí o 50-50, que é o que? 50 essencial e 50 futuro. À medida que o seu salário vai se elevando, você vai conseguindo guardar mais, vai conseguindo fazer mais reserva. Eu acho muito importante que você se dedique para isso, né? Você faça com que sobre mais para você reservar mais. Não só guardar, né? Não só ali deixar guardado, mas fazer algum tipo de investimento, pensar mais no futuro. Eu acho muito importante você tentar aumentar essa parte futura na proporção que não atrapalhe na sua dignidade de vida. Então eu acho que não adianta você tentar de guardar o máximo e perder a sua dignidade de vida. Mas eu vou ser muito verdadeiro, é claro que você vai passar por algumas privações. É claro, isso é óbvio, gente, não tem nada que tudo tem um preço, mas eu acho que quando você perde a sua dignidade de vida, privando de muitas e muitas coisas para aumentar essa parte futura, isso não é legal. Tem um equilíbrio para isso. Eu acho muito importante você tentar aumentar mais essa parte futura, né? Mas é claro, sempre com esse equilíbrio. Não adianta você ter ali uma conta invejável, né? Uma conta com muito dinheiro, muitos investimentos, e você ter uma vida pobre, uma vida miserável, uma vida de privações. Isso não é vantagem, gente. A gente tem que encontrar um equilíbrio. Juntar dinheiro somente por juntar, né? Para ser o mais rico, para ser o cara mais rico ali daquele momento, eu acho que isso não vai adiantar em nada, gente. Isso só vai comprar o status de mais rico do cemitério, né? Vai ter ali, nossa, você tá vendo aquele túmulo lá? Pois é, aquele lá é o cara mais rico aqui desse cemitério. Ele vai só te comprar esse status. O dinheiro, ele deve servir para proporcionar experiências, né? Experiências tanto para você quanto para sua família. Experiências de uma melhor saúde, de uma melhor educação, de uma melhor condição social, de bens materiais que te proporcione outras experiências de vida. Então eu acho que o dinheiro, ele deve ser reservado, ele deve sim ser buscado para isso, né? Para nos proporcionar experiências. Tem muitas pessoas que são ricas pobres, né? Que são aquelas pessoas que têm dinheiro, mas não aproveitam, não usufruem do dinheiro, são mesquinhas, são pessoas pobres de espírito, né? E tem pessoas que são pobres ricas, né? Que são aquelas pessoas que recebem pouco, que conseguem fazer ali, entre aspas, um milagre com o seu salário. Eu conheço pessoas assim, mas a gente sabe que não é milagre, é uma forma, um método. Elas sabem ali lidar com pouco dinheiro que elas têm, mas elas vivem experiências, né? Com aquele pouco dinheiro ela consegue viver experiências de vida. Então essas pessoas, apesar de serem pobres, né, na sociedade, são pessoas ricas, né, porque o dinheiro serve para proporcionar experiências para elas. E tem aquelas pessoas que são ricas, né? Aquelas pessoas que têm muito dinheiro, mas elas entendem e fazem com que o dinheiro paguem para elas experiências de vida, né? Tanto para elas quanto para as famílias delas. Então eu admiro demais essas pessoas e a gente tem muito a aprender com essas pessoas.
É esse o sentido de se ter dinheiro, de se juntar dinheiro, de fazer as suas reservas, os seus investimentos. Não é simplesmente para ser rico, mas sim para ter mais e mais experiências de vida. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Cara, esse é um tipo de assunto que eu amo em falar, eu adoro falar sobre isso. Se você gostou, deixa o seu like, faça o seu comentário, coloca aí se você faz da mesma forma, se você gostou do método e se você fez, coloca aí como está sendo. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, fiquem com Deus, obrigado por assistir o vídeo até aqui, até mais e tchau!